Me conta, você é do tipo de pessoa com pensamentos positivos ou sempre espera pelo pior para não se decepcionar caso as coisas não aconteçam como você quer? Será que essa forma de encarar a vida pode trazer felicidade? Essa tentativa toda de se proteger traz realmente bons resultados? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, a gente vê muita gente, às vezes, não, então eu já penso no pior porque se acontecer, então eu já estou preparado mesmo, né? Não criei expectativa. Isso é bom? Isso, na verdade, não tem uma comprovação científica dizendo que isso pode trazer algum benefício. Mas existe outra comprovação científica dizendo que o seu cérebro ele não vai se preparar para aquela ação. E aí ele pode trazer um malefício. Então, realmente é negativo. Por quê? Porque quando você prepara seu cérebro para fazer alguma coisa, ele manda os hormônios, as enzimas que ele precisa para que o corpo fique ativo, ele deixa o corpo preparado para fazer aquilo. Então, quando você pensa, olha, vou fazer isso acontecer, isso você vai se preparando e o seu cérebro vai se preparando junto. Quando você pensa assim, vou fazer, mas se acontecer diferente do que eu planejei, eu não vou me frustrar com isso. Espera aí, aposta um pouquinho mais. Vai se frustrar de qualquer uma das duas maneiras, né? Mas é importante que você saiba que se preparar para o jogo é importante, né? Se preparar para esse jogo, se preparar para aquilo que você deseja fazer é importantíssimo. Tem uma história, não sei nem se é verdadeira, mas que eu li, não me lembro onde, olha só, estou bem de referências, que diz que perguntaram para o Michael Jordan, jogador do basquete, famoso, numa final, a última bola seria dele e dependia daquela bola para ganhar o jogo. E aí perguntaram para ele o seguinte, você ficou nervoso quando você lançou aquela última bola? Daí ele falou, não. Daí, cara, mas como? O jogo estava em suas mãos, ok, que deu certo de ganhar. Ele falou assim, não, porque assim, eu tinha tanto chance de dar certo como de não dar certo. Se eu ficasse nervoso, minhas chances de errar aumentavam. Então eu fiquei tranquilo e lancei a bola. Exatamente. A gente precisa olhar para esse lançamento do Michael Jordan como o nosso lançamento do dia a dia. A gente se colocar à disposição para as coisas darem certo funciona muito bem. Uma vez a gente foi fazendo uma apresentação numa faculdade, né, no grupo de faculdade, e a gente chegou no local da apresentação, só tinha tomada 220. E aí todo mundo se desesperou e falou, Lucas, os equipamentos são 110, a gente não vai conseguir fazer a transmissão. Eu falei, gente, para e pensa. Se aqui é um local que só tem tomadas 220, obviamente eles têm um transformador em algum lugar. E aí eu desci, procurei, e na hora que a gente terminou a apresentação, uma das pessoas me disse, nossa, Lucas, você é tão positivo, você acredita que as coisas vão dar certo e dão certo para você. Eu uso esse exemplo para falar, quando você acredita que as coisas vão dar certo, você busca resposta, você busca a saída. Quando você não tem essa crença, quando você está acostumado a não acreditar, a falar que não vai dar certo, né? Você não busca resposta, seu cérebro se acostuma com isso. E aí gera uma certa preguiça. A gente diz, a pessoa que ela é muito pessimista, ela acaba sendo preguiçosa. Por quê? Porque para ser otimista, você precisa de energia. Você precisa pensar, você precisa tentar fazer acontecer. Quando algo der errado, você tem que fazer de outra maneira para chegar a um resultado bom, né? Ou muitas vezes chegar a um resultado mediano, né? Mas que chegue a algum resultado. E é isso que eu gosto de dizer para as pessoas. O quanto você está sendo otimista a ponto de preparar o seu cérebro para quando a adversidade chegar, você saber virar a chave. Quando a adversidade vier para você, você precisa saber virar essa chave. A gente pode dizer que as pessoas muitas vezes fazem isso por nós sermos, né? Porque não dá para dizer que ninguém é controladores demais. A gente quer ter o controle de tudo, inclusive do se não der certo. Exatamente. Nós não queremos frustrações, nós estamos lutando para não ter frustrações. Hoje mesmo conversava com um psicólogo sobre isso. Ele diz o seguinte, até os pais estão lutando para as crianças não terem frustrações, mas as frustrações são momentos importantes para que a pessoa saiba se fortificar, compreender que o mundo tem seus desafios e que nem sempre você vai vencer e nem sempre vai ser da sua maneira. Aprender a conviver com as frustrações e aprender a conviver com esses erros ou com essas adversidades do dia a dia é importante para a gente ter um ser humano mais completo, um ser humano que sabe lidar com o mundo que ele vive. Não saber lidar com as frustrações é extremamente nocivo à saúde mental da pessoa. Uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações, ela não tem nem o benefício de se jogar em algo que pode
pode ser desafiador e nem nem o malefício que pode vir daquilo dar errado. Então ela não sabe passar por isso. Ela fica travada nas fases que ela está passando na vida. A gente pode dizer que o bom seria se as pessoas escolhessem ver as coisas com outros olhos, inclusive as frustrações? Exatamente. Vamos viver a experiência de fazer algo que pode ser frustrante. Ter a noção de que algo pode ser frustrante para você, mas que mesmo assim você vai fazer. Aí que a gente encontra uma chavinha que muda a nossa perspectiva do dia a dia. Muitas vezes eu falo, eu não sei executar isso, eu não sei fazer essa tarefa. Mas quando eu me coloco à disposição para fazê-la, eu aprendo e muitas vezes eu descubro que eu gosto de fazer aquilo, que aquilo foi prazeroso. Da mesma maneira que a gente, quando pequeno, jogava jogos de videogame e passava de fase, e o passar de fase era prazeroso, hoje a gente precisa viver isso, passar as fases, saber que não vai ser da primeira vez, mas que quanto mais você treinar, mais habilidade você desenvolver nisso, mais próximo dessa passagem de fase. A vida, sim, possui fases que precisam ser passadas e frustrações que precisam ser vividas e compreendidas. A gente poderia dizer que uma das coisas que pode ajudar a mudar essa visão, até, é não praguejar quando as coisas dão errado. E eu pergunto porque, assim, às vezes a pessoa vai pegar uma vaga no estacionamento, vem outra e acaba tomando essa vaga, por uma falta de educação, o que quer que seja. Aí vira um xingamento, que droga, não sei o quê. Ou às vezes uma coisa simples, né? Sei lá, passou num buraco na rua, nossa, mas não sei o quê. Fica, tipo assim, praguejando contra isso. E isso não traz coisa boa, né? Não, além de não trazer o que a gente chama de boa sorte, não traz boa visão. O que acontece? O nosso cérebro, quando ele está irrigado por hormônios negativos, ele começa a se concentrar em experiências passadas, negativas também, e ele gasta a sua energia para buscar essa raiva, para buscar esse ódio, que são sentimentos, são instintos do ser humano. E o ser humano instintivo, ele está longe do ser humano racional. Então, quando você está no centro, alguém pega e toma a sua vaga, se você estiver extremamente tranquilo, você vai pensar onde tem outra vaga e vai ativar seu cérebro para ele poder enxergar isso. Já a pessoa que se irrita, ela já quer ir embora, porque ela não acredita na possibilidade de encontrar outra vaga. Ela não acredita na possibilidade de acertar, porque aquilo que era a grande esperança dela de dar certo, deu errado. Então, isso é muito bem colocado. Nós sabemos que o cérebro humano, ele está mais pleno, ele está mais concentrado quando nós estamos em situação de calma. Aprender a lidar com essas situações e ficar calmo em situações difíceis é o que torna você um ser humano melhor. E isso é a nossa busca. A Monja Coen, numa palestra, disse que a gente está muito acostumado a reagir, né? E não a escolher o que quer fazer. Então, alguém fala alguma coisa, você já reage, você não pensa no que a pessoa falou e escolhe se você quer responder de um jeito ou de outro, se você quer isso ou quer aquilo. Então, ela fala do risco do reagir, porque a gente deveria escolher. Exatamente. A reação instintiva, ela se ativa em 3 milissegundos. É quase que automático a gente reagir. Agora, a resposta, ela demora 13 milissegundos. Então, para eu levar para o meu cérebro uma interpretação do que está acontecendo e ele responder de maneira correta, responder de maneira racional, eu preciso respirar e pensar. Isso é muito importante. As reações, elas causam o que a gente chama de processos instintivos. E nós não queremos viver como animais, nós não queremos reagir como animais, nós queremos nos relacionar. Para nos relacionar, nós precisamos estar sempre atentos às nossas respostas. É sempre pensar como eu posso ser melhor nesse momento, como eu posso melhorar isso que eu estou vivendo. É fantástico você ver que a partir do momento que você começa essa busca, você se sente muito mais em paz e muito mais feliz. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas você é meio bundão, você não briga com ninguém, você não se posiciona. E aí você olha para isso e fala, não, eu me posiciono de uma maneira que eu me sinto em paz e de que eu ajudo as pessoas que estão em volta de mim a estarem em paz também. Esse posicionamento precisa ser observado como algo bom para todos. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso, que quando ela chega no local que o estacionamento está lotado,
ela, tipo, no caminho ela falando assim, não, eu sei que vai ter uma vaga legal para mim, eu sei que vai ter. E sempre tem uma vaga legal para ela. Exato, e para ela vai ser sempre mais fácil de achar. O cérebro dela vai estar funcionando 75% melhor. A percepção dela de vaga vai ser muito maior. Ela vai conseguir observar até a questão de olhar uma luz que está lá na frente de um carro que está mostrando que vai sair. Então, essa questão de você se manter em paz para manter seu cérebro em atividade racional, ela é muito importante. Quando você se irrita, você joga o seu cérebro para o lado instintivo e de maneira instintiva você não consegue enxergar quase nada do que está acontecendo no mundo real. Legal, muito obrigada então. Agradeço. Viu?